Oi, meu nome é Elias e você está assistindo uma aula do GES. Nessa aula, então, a gente vai falar especificamente sobre o que é tido como lagarto, que seria dentro dos escamados. Então, para começar, eu tenho alguns representantes aqui. O dragão de Komodo, que é o mais famoso. A gente vai ter uma parte só dedicada para ele lá no final da aula. O lagarto topeira mexicano e o lagarto rabo de folha satânico. Bem diferente esse nome. Então, a ancestralidade, a gente pode dividir tudo dessa forma aqui, que fica bem mais fácil de entender. Começando com o clado dinossáurea, que é representado pelos dinossauros, né? Daí eles têm os seus descendentes antigos, como o clado archosáurea, e os ancestrais recentes, que seria o sáurea. Então, a classificação aqui, eles são todos do reino Animalia, cordados, do clado sáurea, classe Reptilia, subordem Lepidosauria, e estão dentro daí da classificação dos escamados. Os escamados, eles contemplam serpente, anfisbênias e lagartos. A gente não vai falar de serpente porque tem uma aula inteira só disso, né? Aqui a gente tem, então, representantes brasileiros. Aquele carinha ali, também chamado de lagartixa de parede, é o Hemidactylus mabuia. E ele é o lagarto que tem o maior número no Brasil atualmente. E ele foi trazido da África. Acredita-se que no período das navegações, né? Do lado dele a gente tem o Salvator merinae, que é da família dos teius, que são lagartos maiores, né? E também tem um grande número de teius no Brasil. E ali embaixo a gente tem Enyalius perditus, que é chamado de camaleãozinho. A gente vai ver que o conceito de camaleão no Brasil é um pouco diferente. Porque existem os camaleões verdadeiros e os camaleões falsos. O que dita isso? O mecanismo de alteração de cor. Daí no Brasil não existem os camaleões verdadeiros, vocês podem ver ali no último tópico. Então a gente vai ter só os falsos, mas mesmo assim alguns lagartos são erroneamente chamados de camaleões ou de camaleãozinho, geralmente os lagartos menores, né? Então, no Brasil a gente tem aproximadamente 248 espécies de lagarto. Não existem lagartos peçonhentos. E o termo calango é tipicamente brasileiro. Ele se refere a qualquer tipo de lagarto. Aqui a gente tem um animal que é chamado de fóssil vivo, que é a tuatara. Elas são similares aos lagartos, mas não são considerados lagartos. E elas estão nesse grupo, né, o Rhinchocephalia, que significa cabeça de bico. Elas têm convergentes diferenças anatômicas, ou seja, tem pedaços de anatomia que são semelhantes a várias espécies. Sistema cardiovascular, nervoso e locomotor, semelhante ao dos anfíbios. O dos anfíbios, quer dizer que ele é bem aleatório, assim, bem arcaico, mas que de alguma forma ele se superou e venceu barreiras e tá aí. O crânio, ele tem um tipo de bico frontal semelhante à boca de tartaruga e os dentes delas lembram dentes de serpente. Eles sobrevivem a temperaturas bem frias, já que esses animais são típicos da Nova Zelândia. Então aqui a gente tem uma foto para vocês conseguirem comparar a tuatara com o dragão barbado ou dragão barbudo. Vocês podem ver que ela tem uma fossa bem grande ali atrás, cavidade nasal também maior, os dentes ali se projetando, né, para fora, não para a direção do fundo da boca, e o tal do bico ali na frente. Então eles não possuem MPNs e a cloaca deles produz um tipo de ácido que ainda não foi completamente elucidado qual que é a função desse ácido. A audição deles é bem baixa por causa de uma camada de gordura que recobre o conduto auditivo. Para compensar uma visão excelente, podem viver até 100 anos e crescem até os 30, que é uma margem bem grande.
e se reproduzem apenas de 2 a 5 anos, o que contribuiu, né, para sua extinção. Um animal que está em risco de extinção porque ele tem essa taxa reprodutiva bem baixa. Eles podem realizar autotomia e possuem uma crista como órgão de exposição. Ele tem um terceiro olho, né, que é visível nos animais jovens. Esse terceiro olho, também chamado de glândula de Jacobson, ele detecta pequenas alterações no ambiente, como temperatura, luz, essas coisas assim. Ele é recoberto de uma camada de escamas, né, quando adulto, por isso que não fica mais visível. Ele não tem função de visão, porém tem células que também estão presentes no olho. Os jovens caçam de dia e os adultos caçam à noite, porque ele pode apresentar comportamento canibal e os jovens da sua espécie também são concorrência, né? Então ele vai eliminar assim que possível. São vistos como fósseis vivos, como eu falei para vocês, porém de evolução rápida, que pode ser um pouco contraditório, porque um fóssil vivo quer dizer que ele tem poucas diferenças desde a sua forma inicial, né? E de evolução rápida quer dizer que ele transmite as suas modificações naturais, a fim de sobreviver, que ele transmite isso bem rapidamente para os seus descendentes. Então ele é um animal de grande resistência, né? E que consegue se adaptar muito rápido. Elas estão cada vez mais raras e o que contribuiu para sua extinção também foram os ratos que vieram na colonização e a própria colonização, né? Então a Nova Zelândia, quando colonizada, teve um surto de ratos que vieram provavelmente com as embarcações e daí para caçar esses ratos que já comiam as tuataras, né? Eles trouxeram cães e esses cães começaram a caçar as tuataras também. Então elas se deram mal dos dois jeitos, foi horrível para a carreira delas. Agora a gente vai falar brevemente sobre as anfisbênias, né? Essas duas são brasileiras, a anfisbênia alba e a anfisbênia fuliginosa. Elas também são chamadas de cecílias ou cobra cega. Elas são escamados, né? Geralmente não tem pernas ou tem redução de membros. Os olhos são rudimentares, bem profundos, cobertos por pele ou escamas. Então eles só conseguem observar pequenas alterações de luz no ambiente. É como se você tivesse tecido na frente dos seus olhos, assim. Você vai conseguir detectar movimentação quando é brusca e também alteração de luz. As escamas deles são arranjadas em anéis, diferente do das serpentes, né? Estão presentes em muitos lugares, como na África, América do Norte, Europa, América do Sul, Ásia e Caribe. A diferença, então, no pulmão é que as serpentes têm o pulmão esquerdo reduzido, no caso da anfisbênia é o direito. A cabeça tem um formato de focinho, eles têm um único dente medial superior. Elas são carnívoras, comendo minhocas, cupins, formigas, larvas e filhotes de pequenos roedores. Elas vão viver parte da sua vida, a maior parte, né, de forma subterrânea. Elas podem realizar autotomia e a maioria é ovípara, mas também existem representantes vivíparos. Então, como que isso aconteceu, né? As anfisbênias não são descendentes direto das cobras, né? Mais próximas do lagarto, né, por causa dos membros, porém foram perdendo conforme a evolução. E isso não tem ligação nenhuma com o processo de evolução das cobras, né? Vivem a maior parte do tempo no ambiente subterrâneo, como eu falei para vocês. As escamas são brilhantes, secas e não se sobrepõem. Também diferente das cobras. Aqui a gente tem um estudo de amostra de anfisbênias presentes em São Paulo. Então todas essas são brasileiras. Ela tem essa cara bem com um aspecto de chocinho, como a gente viu. E a diferença de como as escamas são colocadas. E a película do olho também dá pra ver ali. E agora a gente vai falar sobre os lagartos ápodas, ou sem pé.
Então existem vários tipos de lagartos ápodas. Eu peguei daí o Figopodidae, que é uma família bem característica dos lagartos ápodas. Mas ali embaixo a gente tem a cobra de vidro, que é um representante brasileiro dos lagartos ápodas. E ele pertence à família dos Ophioides. Então, mas falando sobre os Figopodidae, eles estão presentes na Austrália e na Nova Guiné. Eles têm redução ou exclusão de membros. Diferente da serpente, eles têm pálpebras, línguas achatadas que não são bifurcadas, possuem ouvido externo. A perda dos seus membros ocorreu por falta de uso, porque eles faziam um movimento de serpente A quando andavam. Então, as pernas atrapalham e elas foram retiradas daí. E eles possuem um leg flap. O que é um flap? É tipo uma parte que é presa na sua ponta mais distal e solta na parte traseira. Ou seja, fica como se fosse uma bandeirinha ali. Ali naquela foto vocês conseguem ver, parece uma nadadeira. E é um vestígio das pernas. Eles são mais próximos da família dos geckos, nesse caso. Eles conseguem vocalizar, possuem os pulmões de tamanhos similares, então diferente da anfisbênia e da serpente. As escamas na barriga não são diferenciadas, no caso das cobras elas são diferenciadas. E as cobras elas têm corpo extenso e cauda curta. O lagarto sem pé, ele tem corpo curto e cauda extensa. Aqui a gente tem uma fotinha, então, de representantes mais clássicos do lagarto, né? Que é o gecko leopardo. Ali eu botei só pezinhos arborícolas para vocês poderem ver como é que são. E daí algumas diferenciações do camaleão, que são os olhos, que são independentes, né? E a língua dele, que é completamente diferenciada também. Então, sobre a dentição, eles não possuem alvéolos, portanto são acrodonte ou pleurodonte. Ali embaixo a gente consegue ver a diferença. Então, o acrodonte, ele fica apenas colocado, assim, alojado, né? E não possui raiz. O acrodonte, então, ele vai ter uma fixação bem superficial e não pode ser trocado, não pode ser substituído. O pleurodonte tem uma dentição bem mais firme por causa da sua raiz, né? E pode ser substituído em diversos momentos da vida, que é o dente que pode cair, né? Que daí ele fica mole, troca e tal. Tem vários animais que fazem isso ao longo da vida, tipo, sem parar. Então, e daí por último a gente tem os tecodontes, que tem daí a metade do dente como raiz, né? Que são bem mais resistentes daí. E as doenças periodontais, ou seja, que ocorrem ali na região periférica do dente, elas são mais difíceis de detectar nos pleurodontes. Que daí ele vai atrair bactérias que vão ficar entre ele e a mandíbula, né? Entre ele e a gengiva. E daí vai causar problema, cárie, aquela coisa toda. Quanto à locomoção e o esqueleto, eles possuem uma ligação cartilaginosa no externo, que vai proteger mais o peito, né? Podem ser bípedes, quadrúpedes ou ápodes. O comportamento bípede ele é observado apenas em momentos de excitação ou fuga, raramente visto em cativeiro. Então a gente tem ali o lagarto Jesus, no GIF da direita, né? E essa andada sobre a água dele só é possível graças à tensão superficial da água. Daí ele consegue andar sem afundar, né? Escamas sobrepostas, possuem várias camadas de epiderme para poder possibilitar, né, a sobreposição. E eles têm membranas de muco revestindo a cavidade oral, cloaca e conjuntiva, que são essas mucosas. Eles têm pouquíssimas glândulas, não vão ter suor, né? Possuem muita variação nas patas. As escamas podem ser macias ou mais rígidas, em formato de quilha, mosaico ou tubérculo. Aqui eu trouxe umas patinhas só pra gente ver a diferença. E agora a gente vai falar da equidise. Então a equidise é o processo de troca de pele. Em inglês ele também é chamado de molting. E os insetos também realizam essa muda daí, né? Ela é a substituição da pele morta, ou seja, a camada mais superficial da pele.
Quando você tá fazendo esfoliação ou tomando banho com esponja, você faz a remoção da sua camada de pele morta, estimula a regeneração da sua pele e também que o sangue vá para a periferia, deixando a sua pele com um aspecto mais saudável. E, por conseguinte, ele vai estimular também essa regeneração toda. Ele é diferente das serpentes porque ele ocorre em múltiplas porções do corpo, enquanto a serpente ela vai fazer tudo de uma vez só, né? Em situações saudáveis, as escamas são relativamente impermeáveis. Muitas espécies comem a pele solta, a gente já vai ver por quê. Os fatores que podem influenciar a equidise são idade, crescimento, temperatura, extensão, umidade e nutrição. A disequidise é quando a gente tem um problema na equidise, né? Causado principalmente por baixa umidade, má nutrição e outras anomalias, como parasitas. Então, todo mundo tem os seus altos e baixos na vida, né? Aquela semana que você não tá se sentindo tão bem. Enfim, esse momento na vida do seu lagarto vai ser durante a equidise ou a muda. Eles vão ter alterações comportamentais, vão ficar um pouco mais ariscos, vão querer evitar contato, ficar mais quietinho e tal. E eles podem se lamber para ajudar a amolecer essa pele que tá soltando, então. É importante que você tenha superfícies ásperas para ajudar no processo. Então, pedras, plantinha, madeira, essas coisas assim ásperas para ele poder se coçar e ajudar a soltar. Nesse momento de estresse, você deve evitar manipulação, evitar passear, evitar mostrar para visita, evitar qualquer coisa que saia fora do cotidiano dele, porque isso vai ser um estresse muito grande. E caso você ache que você está passando por uma disequidise, levar imediatamente ao veterinário. Esse processo, então, da muda, ele é mediado por um hormônio chamado equidisteroide. A muda, diferente da dos insetos, ela não vai ter mudança de tamanho, né? Então, o seu lagarto não vai crescer 2 centímetros porque mudou de pele. Na verdade, só vai estar renovando a sua camada mais externa da epiderme. Na juventude, as trocas são mais frequentes porque o metabolismo é mais acelerado, né? E ela serve, então, principalmente para substituir a pele que está usada e também para se livrar de parasitas. Então, comer a pele é um comportamento totalmente normal e ele vai evitar rastros, ajudar na organização e limpeza do ambiente e também vai reciclar os nutrientes que foram utilizados para fazer aquela pele. Ou seja, ele usou tudo que ele tinha para produzir essa pele nova, então não vai jogar tudo fora, né? Ele vai comer, reaproveitar e ajudar na produção da nova daí. Nós devemos ajudar quando a gente vê que ele tá com essa pele solta ali, tipo, dá uma vontade de puxar, né? Há controvérsias, né? Porque tem gente que diz que é bom você ajudar, tipo, ajudando a dar uma soltada, deixar que ele faça isso, né? E tomar muito cuidado com as extremidades, porque se você puxar de maneira errada, pode lesionar ou até perder as pontinhas de dedo e ponta de rabo também. Então, eu diria para você ajudar com tudo que você puder na parte profilática e evitar tocar, a menos que você veja que ele tá realmente com muita dificuldade. Então, além dessa perda de extremidades que eu falei para vocês, também pode ter uma falta de sincronia, então um pedaço vai sair muito de um lado, o outro lado vai ficar atrasado no processo. Pode também estimular a autotomia, aumentar o estresse desnecessariamente e causar patologias crônicas que daí vão afetar a pele como um todo. A disequidise, sempre que ela ocorrer, você deve procurar um veterinário, porque não é um processo normal, não faz parte da muda. Então você precisa de ajuda, provavelmente é um problema nutricional. Então, quando eu falei para vocês ajudar com profilaxia, o que a gente pode fazer? Aumentar a umidade do viveiro, né? Existem gaiolas úmidas. O que é isso? É uma gaiola que não tem nada. Provavelmente você pode pegar uma caixa organizadora, fazer um furo, né? Ou só colocar um umidificador lá dentro mesmo. E de transformar numa pequena sauna.
E fazer isso só para aumentar a umidade do seu bichinho, daí solta ele e volta pro lugar onde ele mora. Também dá para fazer banhos de água morna por 30 minutos com imersão ou aspersão. Melhorar a nutrição ou evitar problemas sociais também vai ajudar nesse momento. Se é necessário tratar infecções, feridas ou parasitas para que a pele, quando vier nova, venha totalmente íntegra. Agora a gente vai falar sobre a mudança da cor nos camaleões principalmente. E como eu falei para vocês, a gente tem 2 tipos de mudança. Então a cor, como a gente, não só nesse caso, mas toda cor, ela vem da reflexão de um feixe de luz. Então a gente vai mudar a nossa cor fazendo alteração nessa reflexão, né? Então a gente tem 2 tipos daí, né? A sinalização celular e a metacrose. A metacrose ocorre também em animais invertebrados e, no caso, no camaleão falso. O que é? É como se a gente tivesse várias bolsas de tinta que vão se contrair ou se relaxar. Isso vai alterar a concentração do pigmento, que vai daí mudar a visualização do raio de luz que está vindo e assim mudar de cor. É muito fácil de entender se você pensar na diluição de tinta, ou seja, você tem uma cor vibrante forte, se você adicionar um pouco de água ou espalhar mais ela vai ficar mais clara, né? Então você já mudou o espectro de cor que você estava mostrando. Então a gente tem esse modelo, né? Ali nesse GIF, que vocês conseguem ver a célula contraindo e descontraindo. E também tem a sinalização, que daí seria os camaleões verdadeiros, que é um pouco mais complexo de entender. Então a gente teria nanocristais, uma camada de nanocristais, que eles vão alterar o seu espaçamento para produzir cores diferentes. E assim ele consegue selecionar quais cores vão ser refletidas, né? E quais vão ser absorvidas. A cor que ela é absorvida, então, no caso, ela não vai aparecer. A mudança de cor, ela é influenciada por luz, calor, fatores sociais e não só a cor ao redor, que é como a gente vê os camaleão de desenho, né? A maioria dos GIFs que a gente tem um camaleão encostando num lugar, por exemplo, rosa e virando rosa imediatamente, isso geralmente é edição de foto. Outro processo que ocorre entre os lagartos é a autotomia, que é o desprendimento de uma porção da cauda. Normalmente ele é utilizado para enganar predadores. Em alguns casos, essa parte final, se for bem no finalzinho, ele consegue regenerar a cauda inteira. Mas como é um processo de regeneração, ele nunca vai voltar ao normal de como era antes. O sangramento que tem nesse processo ele é mínimo, não vai cair nenhuma gota de sangue. Se cair é mais para show off mesmo, para assustar o predador. A cauda regenerada ela vai ser menor, às vezes mais gordinha e um pouco mais escura. E o toco que sobra, ele deve ser preservado para que consiga fazer a regeneração. Aqui nessa imagem eu tenho como é a coluna vertebral, né, a parte da cauda, né, caudal, para vocês conseguirem ver quando ela faz ali a secção a partir de uma sínfise que já tem. Tem vários vídeos na internet de donos de lagartos que incentivam o processo de autotomia para poder mostrar em vídeo, que é uma prática totalmente incompatível com o bem-estar animal. Se vocês souberem de algum caso, por favor, alertem o proprietário e tal, que isso não é saudável para o animal. Ele vai ter um gasto enorme de nutrientes e energia para repor essa cauda, então completamente desnecessário. Vocês estão vendo aquelas estruturas ali na primeira foto que parecem dentes assim se fechando? É isso aí que vai promover a vasoconstrição e evitar o sangramento. Daí a gente tem na segunda foto a pele rosinha ali, né? Na fase proliferativa de
regeneração da pele. Depois a gente tem o rabinho voltando ali no coto. E daí a regeneração da cauda, até onde ele conseguir. Provavelmente esses aí são todos exemplos diferentes, vocês conseguem ver que estão em lugares diferentes, né? Então, toda vez que o lagarto tiver que soltar a cauda dele, é mais benéfico para ele soltar a parte mais longe possível do corpo dele, que daí ele vai conseguir regenerar. Quanto mais perto do corpo, mais difícil vai ser de regenerar a cauda inteira, porque ele só vai conseguir regenerar até o ponto em que ele soltou ali, né, o ponto ósseo. E daí, depois de regenerado, eu não consigo mais soltar essa mesma parte. Ou seja, eu vou ter que vir mais para trás e soltar tudo de novo. Falando sobre os aspectos sensoriais, a gente tem pouquíssimo entendimento dentro da ciência, né? O mais notável, assim, é que eles têm defesa contra injúrias traumáticas, mas não injúrias de temperatura. O que isso quer dizer? Quer dizer que se eu dar uma paulada no lagarto, ele vai sentir e ele vai se afastar como um reflexo. Mas agora, se ele estiver se queimando no asfalto quente, por exemplo, ele não vai sentir e vai se queimar. Isso vai acarretar em queimaduras gravíssimas. Os olhos do camaleão verdadeiro, eles se movem de forma independente. Ainda não é muito elucidado como é que isso funciona também. O reflexo pupilar, ele não é previsível como o do mamífero. Ou seja, o reflexo pupilar, ele é muito utilizado para você ver como é que estão os reflexos do animal. Então, ele não é bom parâmetro, porque ele é imprevisível. E a gente tem daí a presença do órgão de Jacobson, ou terceiro olho. Tem muitos estudos sobre a estimulação desse terceiro olho, botar o animal num estado de relaxamento, que é inclusive utilizado na captura de crocodilianos, né? Como eu falei antes, ele é um órgão sensorial, consegue monitorar mudanças leves de temperatura e no ambiente. No sistema cardiovascular, a gente tem 2 câmaras atriais, que são as de cima, e uma câmara ventricular, que é a de baixo. Ou seja, vai ter a mistura aí, porque ele não tem septo intraventricular. O septo é o que previne que seja misturado o sangue na parte ventricular, né? O sangue deles vai fluir do direito para o pulmão e daí volta rico em oxigênio para a aorta direita e daí vai a parte esquerda. Tem uma veia bem grossa ventralmente que deve ser preservada durante as cirurgias na parte abdominal. Então tem que ter cuidado quando for acessar a cavidade abdominal. A veia caudal, ela é de eleição para coleta de sangue, porque é uma veia muito fácil de acessar. Você fazendo qualquer contenção do animal ali, você consegue pegar a veia caudal e daí fazer a coleta de sangue. Só que tem que tomar cuidado para não estimular a autotomia. Daí aqui a gente tem uma foto dos modelos cardíacos, né, do coração, do peixe, que esse negócio é esquisito, dos anfíbios, que não tem o septo, né, do réptil, que a gente tem o septo incompleto, e daí no mamífero e pássaro a gente tem o septo completo, de visão e sem mistura de sangue. Digestão, então. A língua, ela é um órgão sensorial também, que coleta odores, e então ele faz parte, né, da digestão e da caça. A maioria dos carnívoros vão ter a língua bifurcada e os herbívoros têm a língua mais grossa para fazer melhor a apreensão do alimento. A excreção é, na sua maioria, ácido úrico, assim como os crocodilianos, e eles têm o sistema porta-renal. O que isso quer dizer? Isso vai ter uma grande influência na aplicação de fármacos e anestésico, que daí não pode ser aplicado naquela veia caudal que a gente falou, porque o sangue que está na cauda, ele pode fluir diretamente para o rim e cortar caminho sem ter que passar pelo coração, que vai cortar o efeito do seu fármaco também. A nutrição deles é bem ampla, a gente tem tanto animais insetívoros como carnívoros, herbívoros e também onívoros. Então, aí a anfisbênia seria um exemplo de carnívoro, herbívoro, no caso, a iguana, e daí no onívoro a gente tem o teiu.
Podem ocorrer mudanças na dieta de acordo com a idade ou a sazonalidade, ou seja, algum réptil na sua juventude vai se alimentar de carne e depois vai ser só herbívoro, pode acontecer. Comportamento. Os padrões de comportamento deles são bem arcaicos, assim, bem simplão. São animais muito territorialistas. A coloração tem grande papel social, tanto para atração como intimidação. Eles estão presentes em vários habitats, né? Então eles têm um comportamento diferenciado dependendo de qual habitat que veio o lagarto que você está tratando ou que você está convivendo e tal. Podem ter hábitos tanto noturnos como diurnos como crepusculares, também vai depender muito. Eles podem ser solitários ou de colônia, geralmente os menorzinhos são de colônia. E alguns lagartos apresentam comportamento de hibernação ou estivação durante o inverno. O maior problema de comportamento é a agressividade, né? Que ocorre por dominância ou por medo, ou seja, ele vai querer ser dominante com você ou ele tem medo de você. A gente vai querer evitar os dois casos daí. Répteis maiores são mais propensos a serem agressivos, como no caso o teiu. A iguana tem um comportamento bem agressivo durante o estresse. E o dragão de Komodo não precisa nem falar, né? Esse comportamento agressivo pode ser direcionado para apenas um dos tutores numa casa que tenha mais de uma pessoa tratando o animal. E daí a gente tem sobre a castração. Vocês acham que a castração é um bom método de controle do comportamento errôneo de um animal? Comportamento problemático, entre várias aspas. Eu quero ver as respostas no chat, hein? Se vocês acham que sim, se vocês acham que não, se vocês acham que depende. Eu acho que depende muito, porque se esse comportamento está sendo incitado pelo tutor, não deveria ser castrado, né? Deveria ser estudado formas de melhorar a convivência. Às vezes, no caso, verificar se você quer mesmo ter esse animal, se você tem condições de enfrentar esse relacionamento do jeito que ele tá, se é do feitio do seu animal mesmo, se ele veio de algum lugar que incitou esse comportamento nele, ou se é devido à colônia que ele tá vivendo. Tem várias variações e a castração acho que deveria ser o último remédio, porque querendo ou não ele coloca o animal em risco, né? Sendo que é um procedimento cirúrgico. E falando em comportamento, a gente tem o famigerado tchauzinho. Vocês podem ver aí no GIF, que é essa mãozinha que ele faz. Isso é muito incitado por vendedores nos Estados Unidos, onde tem maior abrangência de pets, né, de répteis em lojas. Então os vendedores vão ensinar o bicho a fazer isso para ele se tornar mais interessante para o comprador. Ainda não foi totalmente esclarecido o que isso significa, mas botando em linhas gerais é um comportamento de submissão. Igual quando o macaco levanta a palma para cima, né, para você encostar nela, mostrando que ele está completamente submisso a você. Então, o que pode levar ele a fazer isso, né? Mostrar que ele está ciente de que você é um outro lagarto, que você é um lagarto maior, que você pode machucar ele. Então ele tá, levantando bandeira branca pra ver se você entende que ele não vai te fazer nada. E outra possibilidade é quando o animal é muito jovem e ele quer demonstrar que ele é indefeso, que ele não vai fazer nada, não vai te afrontar, e é isso. A gente deve responder esse tchau. Novamente eu vou pedir pra vocês interagirem no chat, por favor. Bom, se você responder, você pode mandar duas mensagens, né? Uma mensagem boa e uma mensagem ruim. A mensagem boa é que assim, estou reconhecendo a sua bandeira branca, muito obrigado, fica tranquilo. E a outra mensagem é vem pro pau, né? Vamos brigar, que seria uma afronta daí. Não tem como você saber como é que ele vai ler isso, né? Então é melhor evitar. Falando agora sobre a reprodução, eles possuem 2 ovários funcionais. Alguns machos possuem hemipênis. Qual é a diferença de um hemipênis para um pênis normal? Então, o hemipênis, ele não apresenta função urinária. Ele é apenas um órgão reprodutivo, não faz parte do trato urogenital, apenas genital.
E ele vai possuir, daí nesse caso, né, ele é bifurcado, tem 2 lados. E o macho sempre vai usar apenas um lado de cada vez. Ainda não foi elucidado como é que ele escolhe qual lado que ele vai usar. A fertilização é mais interna, né, dentro do oviduto. E outra coisa sobre o hemipênis é que ele não possui a parte vascular complexa como um pênis, né? A estrutura dele é muito mais simples. Algumas espécies possuem dimorfismo visível, ou seja, você pode ver qual é a fêmea e qual é o macho só visualizando assim. A monta deles é mais lateral por causa do hemipênis, né? Os rituais reprodutivos são bem básicos, apenas por aproximação, ou seja, o macho interessado vai se aproximar da fêmea, e daí ela vai ver se ela vai se aproximar de volta ou não. E daí ocorrem os rituais, né? Que pode ser inflar, balança a cabeça, mordidas, flexões e sinalizações coloridas. As fêmeas têm capacidade de armazenar o esperma para se fertilizar posteriormente quando for propício. A gente só falou sobre vários outros animais que têm essa capacidade também. Alguns hemipênis têm uma estrutura de gancho que vai fazer com que o posicionamento no oviduto seja bem mais reforçado, né? E daí ele acontece depois que o macho dá uma mordida no pescoço da fêmea, que é um ritual bem comum, vários animais fazem isso. Geralmente a reprodução ocorre na primavera, e em algumas espécies o ritual é por forma de combate. Então a fêmea vai ser convocada para uma luta, daí se perder, já era. Provando assim que o macho dela é um bom candidato porque ele é forte. Em algumas espécies, como o dragão de Komodo, existe comportamento bissexual e atividade sexual sem fins reprodutivos daí. Agora a gente vai falar brevemente do lagarto voador, chamado de Draco também, que é a cota do patágio dessa aula. Toda aula eu trago algum animal com patágio pra gente ver. Então, o patágio é uma membrana móvel que fica entre o corpo e o membro, possibilitando um planado, né? Vocês vão poder ver aí no vídeo. Eles são insetívoros. O patágio tem uma cor bem brilhante, então que também vai servir como órgão de display. E na época de cruza, o macho vai defender o seu pequeno território fazendo voos. Agora que a gente tem um ícone da comunidade LGBTQI+, que é o lagarto cauda de chicote do Novo México. A maioria dos integrantes dessa espécie são fêmeas, tipo a maioria mesmo, quase nenhum macho. Eles se reproduzem por partenogênese. Então o que aconteceu? A partenogênese é um tipo de fecundação que não precisa da troca genética. Também ocorre muito em insetos, como por exemplo nas abelhas. Então, o que aconteceu? Os ovos do lagarto, eles são incentivados pela temperatura para fazer a escolha, né, a seleção do sexo que vai nascer ali do ovo. Por algum motivo, nessa localização do Novo México, começaram a nascer apenas fêmeas. Então, elas desenvolveram a partenogênese a fim de manter a sua espécie viva. E eles podem daí acasalar com outros tipos de cauda de chicote ou whiptail, que vai formar daí os machos. Então eles conseguem fazer um tipo de hibridização. E elas também desenvolveram o hábito de terem relações sexuais que não sejam para fins reprodutivos, ou seja, comportamento homossexual. Aqui a gente tem umas fotos de uma ovoscopia. Ovoscopia é um exame de imagem que pode ser feito num ovo de forma muito fácil. É só você ter um ovo e uma fonte de luz. Daí você consegue ver se ele está fecundado ou não. Ali a gente tem daí uma iguana para mostrar o hemipênis dela. E um outro lagarto ali que possui daí a estrutura de gancho no final. Então, falando sobre os ovos, eu já falei que a temperatura influencia, né? E as cascas são bem flexíveis, eles têm um formato assim, mais de pílula, digamos assim, de remédio, né? Onde as duas pontas são ovais. Após a fertilização, a fêmea vai produzir um ninho ou vai melhorar o ninho que já tenha. Os ninhos são bem arcaicos, assim, podem ser subterrâneos ou feitos com pedras. O filhote ele vai sair do ovo prontinho para viver, não vai ter muito cuidado materno.
A pergunta dessa semana: o que pode ser feito para diminuir a impulsividade que leva os tutores a adquirirem répteis sem o devido conhecimento? Então, muitas pessoas elas acumulam animais ou adquirem um pet assim sem ter conhecimento, só viu na loja, comprou, levou para casa, sem nenhum preparo, sem nenhum viveiro. Isso é um grande problema porque os répteis e os lagartos, principalmente, precisam de muito conhecimento do tutor e um viveiro que seja muito bom, muito específico, com vários parâmetros a serem analisados que a gente vai falar daqui a pouco. Então eu quero saber essa semana de vocês o que a gente pode fazer para alertar os tutores a não fazerem esse tipo de coisa. Os principais pets que a gente tem então são a iguana verde, o gecko, o dragão barbado ou dragão barbudo, o camaleão e o teiu. Os pets então, eles vivem em ambiente ou arborizado, ou terrestre, ou híbrido. É necessário que você controle os parâmetros luz, calor, umidade, ventilação, alimento e fornecer água também. É necessário que sejam microhabitats fiéis, ou seja, se você for ter essa mexicana do Novo México, né? Você vai precisar de um ambiente desértico, então você vai ter que reproduzir um ambiente desértico. Agora, se você for ter uma iguana, que é um animal da floresta temperada, floresta úmida, né? Você vai ter que ter um maior controle de umidade, vai ter que ter vários galhos no seu viveiro, simular uma floresta praticamente. E daí você vai precisar de um viveiro mais vertical. Algumas espécies requerem vidro, grade ou tela. Qual é o problema? Na verdade, foram feitos vários estudos sobre o camaleão especificamente, que pode ter muitos problemas com gaiola de vidro. Vou listar para vocês então as infecções respiratórias por causa da pouca circulação de ar, né? Por causa do vidro. Também o reflexo, que pode causar uma confusão mental, não só no camaleão, mas em outros animais, que pode causar muito estresse. O problema é que ele não consegue entender que o que ele está vendo é uma projeção, né, um reflexo, e não um outro ser vivo. Ele não consegue diferenciar, então ele vai sentir como se ele estivesse vendo um fantasma que ele não compreende. E então imagina você vivendo numa casa assombrada, esse é o nível de estresse. Esse fator pode ser minimizado com a utilização de luzes, mas aí é um pouco mais difícil. Outro problema é a ventilação, que a gente já conversou, né? Que vai virar praticamente uma estufa. Drenagem também vai ser um problema em gaiolas de vidro. E basicamente é isso, todos esses problemas. Então você vai ter que ver o que é melhor para você. Geralmente em ambientes de deserto é melhor ter vidro, e ambientes mais úmidos a tela ou a grade. Daí depende também do tamanho do seu animal, para ver se ele não vai escapar pela tela ou pela grade. O substrato também é bem variado, sendo solo, carpete, jornal, cobertura vegetal ou areia. Daí tomar cuidado com o tamanho do seu substrato, né, do seu grãozinho, se ele não vai ser confundido com comida. E no caso do jornal, evitar jornal com tinta, porque a tinta contém metais pesados que podem intoxicar o seu bicho. Então ali, os geckos precisam de ambiente vedado, diferente do camaleão, né? O dragão barbado necessita de boa ventilação e umidade. Combinar arborização com cobertura vegetal é bom para regular a umidade, porque as plantas também necessitam de umidade, né? E elas vão produzir daí, fazer trocas gasosas, que vai ajudar também. Substrato granuloso deve ser evitado, possível ingestão, que eu tinha falado para vocês já. Os principais pets arbóreos, então, são a iguana verde e o camaleão. E os terrestres são o gecko leopardo e o varano africano. Aqui eu fiz uma listinha, então. Para iniciantes, eu diria que o dragão barbado é um animal muito bom para se ter como primeiro réptil. O teiu também é um pouco mais robusto, só que ele requer um ambiente maior, né? O gecko é relativamente fácil e um animal também muito sociável. E por último, daí o mais difícil de todos, o camaleão.
Mas por que o camaleão ele é um bicho tão ruim de se ter, né? Então ele requer um habitat extremamente controlado. Qualquer queda de umidade ou de temperatura ele pode literalmente morrer. Tem que ter uma supervisão muito rigorosa. Então você vai ter que ficar vendo ali de hora em hora como é que ele tá. As mudanças de comportamento dele são muito sutis. A pesquisa então tem que ser minuciosa para saber de todos esses detalhes. E são criaturas solitárias e de baixo contato. Animais de baixo contato tendem a ser um grande desincentivador para os tutores que estão investindo muito dinheiro, tempo, carinho e tal. Eles vão estar querendo daí reciprocidade, né? Aqui tem algumas diferenças do habitat arbóreo e habitat terrestre. Então, vertical, ele precisa de material mais delicado, vários galhos em várias direções, porque os galhos eles têm que simular uma pequena florestinha, né, ou uma árvore. Algumas pessoas conseguem fazer de fato árvores grandes assim, mas daí precisa ter muito espaço. Geralmente elas utilizam grades, né, e requer melhor controle de umidade e ventilação. As horizontais elas precisam de material mais resistente, poucos galhos em orientação horizontal daí. Geralmente eles são envidraçados, requer melhor controle de temperatura, porque o vidro também vai alterar, né, retenção térmica. Sobre a iluminação, a gente tem daí a utilização de luz violeta B, luz violeta A. A luz violeta B, ultravioleta, né, ela vai ser necessária para os animais que precisam de ativação da vitamina D, por exemplo, gecos, iguanas e dragões barbados. As luzes podem ser tanto incandescentes como fluorescentes. A luz fluorescente, no caso, ela tem menos impacto ambiental. E algumas espécies necessitam da luz violeta, que faz parte de um aspecto visual, que sem ela pode desenvolver alterações de comportamento. Ele vai precisar para regular o seu ciclo, né? Como se ele estivesse precisando de X horas no sol para entender que se passou um dia e tal. E é por isso que a gente precisa ter luz mesmo em animais noturnos, para eles entenderem que passou um dia, quanto tempo que tá acontecendo, quanto tempo que eu tô aqui, senão vira tudo um grande cativeiro subterrâneo, que daí você perde totalmente o controle do tempo. E vai ter alterações comportamentais que vão afetar a sua nutrição, metabolismo, sono e etc. Sobre a temperatura, então todos os animais têm o seu POTS, que é a sua temperatura ótima, a zona de temperatura ótima. Então, que é onde acontece o seu conforto térmico, né? As condições fisiológicas como gravidez e doença, e também idade, podem alterar o seu POTS. Então, você tem que saber qual que é a zona de temperatura ótima do seu animal. A manutenção do POTS pode ser feita por exposição de luz, orientação da luz ou radiação de calor. E a sua fonte de luz e de calor, ela deve ficar fora do alcance do animal, sendo daí o método mais efetivo a radiação. Por que tem que ficar fora do alcance? Porque senão ele pode se queimar, que é o caso das pedras térmicas, que geralmente causam queimaduras em répteis, lagartos e serpentes, né? Porque ele não vai perceber que está se queimando. Então, qualquer objeto que você adicionar no viveiro, ele vai ter uma retenção de calor, né? Isso vai ajudar daí na absorção do calor também. E é sempre interessante ter enriquecimento ambiental, né? No caso dos répteis, eles não são animais muito brincalhões. Então, o que você vai poder colocar? Uma toca, uma pontezinha, árvorezinhas, plantinha e pedras. Eu gosto muito de pedra. Evitar o excesso de calor no substrato. Também você tem que calcular que o seu substrato também vai ter absorção de calor. E que se ele esquentar muito, pode machucar o pezinho do seu animal. Ou fazer com que ele vire um forno, né? Animais de ambiente desértico requerem maior alteração de temperatura. O que isso quer dizer? No deserto, a gente sabe que é calor de dia e à noite é mais fresco, né? Então você vai ter que simular esse ambiente para ele. E daí, a respeito da umidade, as fontes de água podem ser associadas ao aquecimento para aumentar a umidade, ou seja, igual quando você tá muito calor e você coloca uma bacia com água no seu quarto de noite, para quando absorver essa água, né, ela vai subir e vai virar umidade no seu quarto
deixando o ambiente um pouquinho menos sufocante. É preciso ter pequenos abrigos cobertos, como eu falei, então tocas, né? Alguns animais podem preferir ter uma fonte de água, porque deles podem realizar banhos, né? E também isso ajuda com que eles possam regular a própria temperatura quando acharem que precisam, né? E daí os desérticos, a forma de umidificar eles, né, é por aspersão ou imersão uma vez por semana. Então, um banho semanal daí. Ou a aspersão, que pode ser mais recorrente, né? E alguns répteis tropicais, os bem pequenininhos, eles só conseguem beber água por meio de folhas, que daí eles usam a gota que se forma na folha, né? Então, você vai ter que ter folhas e que elas estejam de um jeito propício para formar essas gotas, né? E acessível daí para que ele possa beber. Alimentação, então, os potes de água e comida devem ser limpos pelo menos uma vez por semana, né? No caso de herbívoros, ele deve ser servido por dia, né? E quando não for consumido, ele deve ser retirado, porque vai estragar mais rápido, né? Para os insetívoros, é mais recomendado dar uma presa viva, ou ficar movimentando ela, né, com auxílio de pinça. É muito importante que quando você vai alimentar o seu réptil, que você tenha total visão, né, do que você está fazendo, se ele está conseguindo ter acesso e tal, para evitar acidentes ou evitar que ele não esteja fazendo a ingestão correta. Evitar o excesso de fósforo, né, todos os nutrientes podem dar problema quando tem excesso ou quando tem falta. Alguns répteis, eles são oportunistas, né? O que isso quer dizer? Que ele não entende que o alimento vai ser fornecido de novo no mesmo horário, no dia seguinte ou na semana seguinte. Ele vai se alimentar o máximo que ele conseguir e isso pode causar problemas, né? Então é importante que você faça um ajuste e sirva para ele só o que é necessário. E as doenças nutricionais, elas podem ser afetadas por umidade, temperatura, água, ambiente e parasitas também. Agora, especificamente da alimentação de carnívoros, na presa viva, ela pode apresentar um risco para o animal, né? Por exemplo, os ratos, eles podem morder ou lutar de volta, e os grilos também são animais bem agressivos. É importante ter essa regra em mente nos carnívoros, é que eles vão comer tudo que couber na boca deles. Então, eles possivelmente vão acabar efetuando o canibalismo. E daí, se você tiver mais que um no mesmo viveiro, é importante você observar como é que eles estão interagindo. Eles conseguem aproveitar a carcaça inteira, né? Então, você pode alimentar com a carcaça inteira. Daí, você tem que ver o que é adequado para o tamanho do seu animal, né? Entrar em contato com um fornecedor para você ter contato de uma fazendinha de baratinha ou de neonato de rato, essas coisas. Já no caso dos herbívoros, você pode estar entrando em contato com feirantes locais e ver o que eles vão descartar no final da feira. Às vezes você consegue pegar pro seu bichinho. Principais tópicos da clínica agora. Então, são traumas que ocorreram quando o tutor não estava observando. Pode ser, então, pelo calor ou pelo problema da ototomia, ou uma lesão de pele, né? Intoxicação por pesticidas quando não se faz a lavagem do alimento direito. Hipocalcemia metabólica nos ossos. O que é hipocalcemia? Então é a falta de cálcio. Daí você tem que estar melhorando a sua dieta. Obstrução gastrointestinal ou corpo estranho. Como a gente falou, ele vai botar tudo que ele conseguir botar na boca, e às vezes mesmo que isso não seja comida, ele vai dar uma testada para ver se ele consegue comer. Ele pode acabar engolindo pequenas pedras, ou se ele tiver solto objetos e tal. E daí ele vai ter um corpo estranho. E daí você vai ter que fazer no mínimo um ultrassom, investigar tal, exames de imagem exploratórios. Vai sair um pouco caro. Distocia no caso dos ovos. Então, o campeão da distocia eu diria que são as tartarugas. Mas qualquer animal que bota ovos está sujeito a ter ovos entalados, principalmente se esses ovos forem deformados ou se faltar deposição de cálcio, né? Pneumonia dela é causada pelas condições do viveiro, por isso mais uma razão para monitorar direitinho, né?
e prolapso de cloaca, que pode ser causado durante o acasalamento ou mesmo na passagem de ovos muito grandes. Agora a gente vai falar do dragão de Komodo, que eu acredito que um monte de gente tenha muita curiosidade, né, por ele ser um bicho bem distinto, né? Então, ele é o maior lagarto que a gente tem. Eles enfrentam problemas de obesidade por conta da alimentação humana. O que isso quer dizer? Muitos sítios turísticos têm os dragões de Komodo, né? Às vezes tem até umas fazendinhas que eles mostram como é que alimenta e tal. E daí o pessoal começa a dar comida pra eles, porque eles comem qualquer coisa. Daí eles adquiriram obesidade, que é muito comum também nos macacos e nos patos, que são outros animais que frequentam sítios turísticos, né? Eles conseguem ficar de pé se necessário para obter alimento, ou seja, eles conseguem fazer uma postura em pezinho, né, para obter alimento no alto. Eles se alimentam de presas grandes e de carcaças inteiras também. E carcaças deixadas para trás, caçadas por outros animais, né? Uma das principais presas deles é um tipo de cervo e o búfalo d'água, que são animais bem grandes. O sistema de defesa deles são cauda, garras, mordidas e escamas, que são bem reforçadas. Eles podem fazer abrigos subterrâneos também, e eles gostam muito de morder. Se eles puderem morder, eles vão morder. E tá no tipo de caça deles, né? O estilo de caça deles é conseguir dar pelo menos uma mordida, que eles têm certeza que a presa vai ser abatida em breve. Eles podem ser solitários ou podem se unir para caçar. Geralmente esses sítios turísticos, eles vivem em pequenos bandos, mas não interagem muito entre si. Ele foi nomeado, então, em homenagem a um lagarto gigante que vivia em Komodo, né? Uma parte da Indonésia. Acontece uma pequena contradição, uma falta de informação, na verdade, que por ele ser um animal bem rudimentar, acredita-se de que ele tem a inteligência limitada, mas na verdade eles aceitam treinamento, inclusive com cores. Então, foi feito experimentos utilizando diferentes cores de camisa para diferentes membros da equipe, né, que cuidava desse animal. E daí ele começou a associar, o cara de amarelo é o cara da limpeza, então não tem nada interessante pra mim. O cara de vermelho é o cara da comida. O cara de azul é o cara que vai soltar e levar pra outro lugar, entendeu? Eles conseguiram fazer essa distinção. Eles têm um cérebro relativamente grande, por isso que isso é capaz de acontecer, né? Eles conseguem ter capacidade de metabolismo aeróbico muito maior que os outros lagartos, que não têm muita capacidade aeróbica. O que é isso? Os mamíferos a gente tem, né? Que é quando o seu corpo fica sem aporte de glicose, mas ele ainda precisa de energia, então ele vai começar a quebrar energia por outra fonte para conseguir fornecer pro seu organismo. Eles, como eu falei antes, eles podem ter vida subterrânea, então eles podem cavar túneis e também saquear carcaças que forem deixadas. E eles também conseguem realizar a partenogênese. Então, você já deve ter ouvido aquela teoria de que a mordida do dragão de Komodo não é venenosa, mas sim ela tem bactérias muito poderosas e tal. E essa é uma teoria antiga que já foi desbancada em 2009 pelo estudioso aí Brian Fry. Ele descobriu que esse animal, na verdade, realmente tem glândulas de veneno, e esse veneno é bem potente. Quando ele faz pressão na mandíbula durante a mordida, ela vai estimular essa glândula e o veneno vai ser liberado por um canal dentro do dente, né? Os dentes, eles são semelhantes a de tubarão, com mordida profunda e bem cortante. Esse veneno, ele tem propriedades anticoagulantes e que causam a hipotensão. Ou seja, ele vai retardar o seu processo inflamatório, né? Que seria trazer o sangue para as periferias, né? Só que isso vai ser atrasado pela hipotensão e o anticoagulante vai impedir os mediadores da sua resposta imunológica também. Então, vocês têm um grande problema. E daí o Brian, ele explica ainda que essa teoria da bactéria, ela pode ter existido por causa das presas do Komodo se esconderem na água. Por exemplo, o búfalo d'água, ele vai lá no meio da água, daí depois de ser mordido, para ver se consegue evitar o dragão de Komodo.
E essas águas, elas têm muitos dejetos de outros animais. Então seria uma porta de entrada e teriam várias bactérias ali na água. Então por isso diriam que é uma bactéria que causa morte, mas na verdade é o veneno mesmo. E essas propriedades venenosas, elas vão acabar induzindo um choque, ou seja, que mata em poucas horas. Aqui a gente tem um crâniozinho para vocês poderem ver ali o sítio onde fica o veneno, né? A maxila, a fossa é onde ficam as glândulas. A minha parte favorita do dragão de Komodo é que ele parece um Muppet. Então qual é a importância do lagarto, né? Eles ajudam no controle de pragas, tanto com o exemplo da lagartixa de parede mesmo, ela controla muitos insetos caseiros, como o pernilongo, a mosca e tal. Mas eles também vão fazer controle de pragas em áreas que são de lavoura, por exemplo. Eles também são fonte de alimento importante, principalmente na Amazônia, Mato Grosso, locais que têm a culinária mais exótica, né, digamos assim. Eles chegam até a ser iguarias, né? Couro e acessórios sempre foi utilizado, couro de lagarto, essas coisas. Inclusive tem um valor elevado, né, por ser um couro diferenciado. E eles fazem também a dispersão de sementes e fungos através da alimentação e também da sua locomoção como um todo, né? Então é isso, gente. Essa foi a aula. Qualquer dúvida vocês podem estar comentando aí no chat. Se não, muito obrigado por comparecerem. Deixa o like. Compartilhe o link com seus amigos. Se você, por acaso, tem algum lagarto, deixa aí como é que é a sua experiência como tutor. E é isso. Tchau, gente.